Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sábado, falando sobre o Julius Randle e falando sobre algumas potenciais trocas que podem acabar rolando envolvendo o mais novo ala pivô do Minnesota Timberwolves. O quê, Luiz? Como assim? Mais uma troca do Randle? Acabou de ser trocado, acabou de chegar no Minnesota, nem estrear pelo Minnesota ele estreou. Como que ele vai ser trocado? Rapaz, por mais precoce que possa parecer, uma troca, uma nova troca, né, envolvendo Randle, é bem mais possível do que você imagina. Muito tem sido falado na imprensa americana que o Minnesota pode sim trocar o Randle nos próximos meses por conta do encaixe dele no time não parecer ser tão bom assim. O Julius Randle, apesar de ser um cara que já foi All-Star, que tem talento, que tem capacidade de meter mais de 20 pontos de média numa temporada, estando saudável, obviamente, apesar dele ter muita qualidade, ele é um cara que tem características muito diferentes da do Towns. O Towns, que, para quem não sabe, né, foi pro New York Knicks nessa troca que levou o Randle para Minnesota junto do DiVincenzo. O Karl Anthony Towns, ele é um dos melhores bigs espaçadores da história da NBA. O Towns, ele é o big que mais matou bolas de 3 na história da liga. E esse espaçamento de quadra que o Towns dava para o Minnesota era muito importante para o funcionamento do ataque do time. Muito dessa ótima temporada que o Minnesota teve no ano passado passou pelo Karl Anthony Towns, passou pelo espaçamento de quadra do Towns, até porque com o Gobert ali na 5, ter o Towns espaçando a quadra era muito importante, porque o Gobert ele não consegue oferecer esse espaçamento. E aí na NBA moderna, você jogar com 2 bigs que não espaçam a quadra é uma tarefa bem difícil. É bem difícil você ter sucesso na NBA atual tendo ali no garrafão 2 caras que não espaçam. Então, o Towns ele era muito importante no Minnesota. E o Randle, ele é um jogador muito diferente do Towns. O Randle, ele é um cara muito mais de, post, média distância, infiltração. Ele não é uma opção confiável no perímetro. Né? O Randle, ele é um arremessador de longa distância muito impreciso. Ele não é confiável, ele tem uma escolha de arremessos que não é a ideal. E aí, pensando no funcionamento do ataque do Minnesota, a presença ali do Randle na 4 pode realmente obrigar o Chris Finch a mudar todo o jeito do Minnesota atacar. Então, por conta desse encaixe potencialmente problemático do Randle no time, muito tem sido discutido lá na imprensa americana sobre a possibilidade real do Minnesota trocar o Julius Randle nos próximos meses. E aí, para esse vídeo, eu separei dois pacotes de troca envolvendo o nosso querido Julius Randle. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e já se prepara para no final do vídeo comentar qual pacote, qual opção de troca seria a melhor, seria a mais, digamos assim, a mais possível para o Julius Randle. Já se prepara para comentar no final do vídeo, fechou? Vamos lá então. Primeira opção de troca que eu separei aqui é uma troca para um dos times que menos se movimentou nessa off-season e que mais precisava se reforçar. Lakers? Não. Tô falando do Lakers. Apesar de que uma volta do Randle pro Lakers, não sei se seria tão ruim, não. Mas aqui eu tô falando do Miami Heat. O Miami Heat tem sido muito criticado, inclusive por mim, por não ter se movimentado
na off-season, por não ter tido, por não ter conseguido nenhuma movimentação de grande impacto. E aí uma chegada do Randle seria ali uma chegada impactante. Mesmo o encaixe do Randle com Butler e Adebayo não parecendo ser muito bom, inclusive eu acho que o espaçamento do Miami Heat com o Julius Randle ficaria bem ruim, ficaria até pior do que o espaçamento do Minnesota com o Randle, apesar de ter esses contras na chegada do Randle em Miami, não deixaria de ser uma chegada impactante, um cara que já foi All-Star, um cara de muito talento, E eu acho que se tem um treinador que poderia fazer esse trio funcionar, Randle, Adebayo e Butler, se tem um treinador que poderia fazer isso funcionar, seria o Erik Spoelstra. Então, eu acho que não seria uma chegada tão ruim assim. E eu acho que é uma troca que daria sim para acontecer. Um pacote que o Miami poderia oferecer para o Minnesota pelo Randle seria Nikola Jovic, Thomas Bryant e o Terry Rozier. Nesse pacote, o Minnesota recebe um ótimo power forward, com potencial, jovem, e que, espaçando a quadra, é infinitamente melhor do que o Julius Randle. O Jovic, temporada passada, chutou para quase 40% para 3. Quase 40%. É um moleque que tá em evolução. Eu acho ele um power forward bem bom, com um potencial bem interessante. Se bem lapidado, ele pode realmente dar muito certo na NBA. Então o Minnesota recebe esse bom ala pivô, espaçador, que não mudaria tanto assim as características ali do time. Recebe esse cara, recebe um Thomas Bryant, que pra rodar ali com o Gobert no garrafão seria seria um bom pivô reserva, e o Terry Rozier, que entregaria uma ótima pontuação ali vindo do banco, ou poderia até ser, numa trade deadline da vida, uma boa moeda de troca. Então, essa seria uma troca interessante. Talvez o Minnesota saísse um pouco mais vencedor do que o Heat dessa troca, por conta da questão de encaixe mesmo. O time com o Jovic, na minha visão, funcionaria melhor do que com o Randle, pensando aí na questão tática. Talento puro, o Randle é bem mais talentoso do que o Jovic, mas as características do Jovic eu acho que fariam o Minnesota jogar de uma forma mais parecida do que jogou no ano passado, entende? Então, talvez pela questão de encaixe, o Minnesota saísse um pouco mais como vencedor, mas em questão de talento recebido, o Miami ia receber um baita de um talento. De novo, um cara que foi All-Star. Então, essa é a primeira opção que eu separei aqui. Minnesota trocando o Randle para Miami. Já a segunda opção é uma troca para Los Angeles, mas não é pro Lakers, é pro Clippers. O Clippers é outro time que perdeu nessa off-season. O Clippers perdeu o Paul George e é um time que muita gente não coloca na briga boa mesmo ali no Oeste, né? Óbvio que o Clippers é um time de playoff, é um time com potencial para ir pro playoff, mas não é um time que a gente vê, pelo menos a maioria das pessoas, né? E eu me incluo nessas pessoas, não é um time que a gente vê brigando de fato. Não é um time que eu vejo, por exemplo, chegando numa segunda rodada de playoff. Eu não vejo. E aí, talvez, com o Julius Randle, junto ali do Kawhi e do James Harden, talvez o Clippers se tornasse um time mais competitivo. Talvez se tornasse um time capaz de sonhar, não sei, com a final de conferência, talvez. Então, essa é uma troca que poderia sim elevar um pouco o patamar do Clippers. E é uma troca que, para ser feita, acho que não precisaria de um esforço tão grande assim. Porque uma coisa que é importante falar é que o contrato do Randle é um contrato bom, principalmente para times que miram abrir espaço no cap no futuro.
O Julius Randle, ele tem para a próxima temporada uma player option de 31 milhões de dólares. Então, para um Clippers que pensa no médio e longo prazo aí, iniciar uma reconstrução, seria muito bom ter ali esse contrato do Randle. Seria muito bom, muito bom. Então, eu acho que é uma troca que daria sim para acontecer e que ajudaria sim o Clippers. E poderia ajudar também o Minnesota, porque aí nesse pacote aqui que eu peguei, o Clippers enviaria o Norman Powell, o Nicolas Batum e uma escolha de primeira rodada de 2030. Né? A próxima escolha de primeira rodada que o Clippers vai ter é só em 2030 e depois tem a de 2031. Então aqui eu peguei essa first de 2030. E aí, cara, Minnesota sairia bem aqui. Sairia bem, pegaria o Norman Powell, que para vir do banco é uma ótima, é um dos melhores sexto homens que a NBA tem. E pegaria um Batum, que para jogar ali na 4, seja titular ou reserva ali do Naz Reid, cairia como uma luva, até porque o Batum, ele tem aí um plus, que é o entrosamento com o Gobert. Né? Os dois jogam juntos há muito tempo, lá na seleção francesa. Então, esse encaixe dos dois, esse entrosamento dos dois, seria algo muito bom. E essa first de 2030, pro Minnesota seria bom pra caramba também, porque vamos supor que o Clippers, daqui 2 temporadas, inicie uma reconstrução. Essa pick de 2030 tende a ser boa. Tende a ser boa. Então, essa é uma troca que ajudaria o Clippers, porque colocaria o time numa briga por uma segunda rodada, ou talvez até final de conferência, com a chegada ali do Randle, e ajudaria o Minnesota, porque daria bons valores que, de forma imediata, já ajudariam, e ainda daria um ativo muito bom para o futuro, que é essa primeira rodada de 2030. Então, essas são 2 ideias de troca que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Quero saber sua opinião. Dessas 2 opções, qual você acha melhor e qual você acha mais possível de acontecer? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou, deixa o like no vídeo, que é importante, se inscreve no canal. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, turma!